Quando um gato entra em casa, algumas coisas mudam na atmosfera. Ele assume a dignidade de um ser antigo, movendo-se elegantemente entre a luz e a sombra, convidando-nos a um olhar diferenciado sobre nós e ao que está ao nosso redor. E ainda que pareça estranho à primeira vista, hoje o tema do que eu vou falar é exatamente o gato doméstico e a psique humana. Dois conceitos que se correlacionam muito mais do que vocês imaginam. O cérebro de um gato, gente, pesa entre 25 e 30 gramas, aí, com cerca de 230 milhões de neurônios. Quer dizer, um índice que denota não apenas uma sensorialidade apurada, mas uma inteligência adaptativa ultra refinada. E a sua rede neural, embora menor do que a de um cão, é moldada essencialmente para caça e para vigilância, o que gera uma relação sutil com o ambiente. Essa aparente dualidade reflete-se em sua presença doméstica. Ele se torna parte do lar sem jamais se domesticar por completo, mantendo-se aí enigmático. E quem tem ou já teve gato em casa sabe exatamente do que eu estou falando. O gato, como conhecemos hoje, da espécie Felis catus, foi domesticado à sua própria maneira há cerca de 9.000 anos, ainda no período neolítico, no Crescente Fértil. Crescente Fértil, pessoal, é a região que abrange as partes do que hoje é o Egito, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, o sul da Turquia, Irã, Iraque. Mais especificamente, as evidências mais antigas de domesticação vêm da ilha de Chipre, por volta de 7.500 a.C., onde arqueólogos encontraram um esqueleto de gato enterrado ao lado de um esqueleto humano, em posição cerimonial. E quanto à origem, acredita-se que o gato doméstico descenda diretamente do gato selvagem africano, que vivia nas savanas e desertos do norte da África e do Oriente Médio. E, portanto, a domesticação dos gatos é ligada diretamente à sedentarização dos seres humanos, quando abandonaram a vida nômade de caçadores-coletores e inventaram a agricultura. No Egito Antigo, os gatos eram reverenciados, acho que vocês todos sabem disso, e pelo jeito eles nunca se esqueceram disso, né? Vestiram-se de divindade em estátuas adornadas e ainda eram sepultados com honrarias reais. Lá, a gata fêmea, inicialmente associada à deusa guerreira Sekhmet, que seria leoa destruidora, passou a ser representada como um símbolo de fertilidade, maternidade, alegria, cura, limpeza, repouso restaurador e proteção do lar, levando o nome aí de Bastet. Já na Grécia Antiga, a gata tinha o nome de Ártemis, deusa da lua, da natureza selvagem, dos demais animais, protetora das donzelas e das parturientes, embora fosse ela própria virgem. Essas deusas, tanto a egípcia quanto a grega, projetavam, portanto, a imagem do animal como um companheiro misterioso, porém benigno, símbolo de vida, proteção, intuição e regeneração. Só que a vida dos gatos ficou bem difícil na Idade Média, né? Na Idade Média passaram a simbolizar o lado obscuro, o intermediário entre o mundano e o mágico. E o gato, principalmente se o pelo fosse preto, era associado à bruxaria, compreendido tanto como guardião quanto como sede de algo ruim, como sede daquilo que faz mal às pessoas e como o mal encarnado em si. Daí morria na fogueira. No Renascimento e no modernismo, a barra alivia e os bichanos emergem aí como figuras carregadas de sensualidade, inteligência, liberdade, eternizados nas pinturas de Manet, Renoir, Picasso, Bonnard, dentre tantos outros. Acontece que mesmo depois as pessoas perceberem que as bruxas medievais eram muito menos perigosas do que aqueles que as queimavam vivas, embora muita gente ainda não tenha sacado isso, o gato nunca mais deixou de personificar a própria ambivalência. Enquanto Bastet e Ártemis lá atrás representavam fertilidade, cura, proteção, a chamada Hecate na gata bruxa da Idade Média ainda hoje evoca mistérios sombrios, obsessões e até loucura. Essa natureza dúplice transforma então o gato em um ícone de transposição entre os domínios do bem e do mal, do visível e do oculto, da terra e do céu, numa dualidade que ainda acompanha a humanidade.
Em O Homem e Seus Símbolos, publicado em 1964 por Carl Gustav Jung, a gente aprende que o animal, que no homem equivale a uma psique instintiva, pode sim tornar-se perigoso quando não reconhecido ou não integrado. A aceitação da alma animal é a condição da unificação do indivíduo. Explico. Os gatos, símbolos ativos dessa alma animal, não surgem diretamente em Jung, mas os seus comportamentos e humores encarnam dinamicamente os 3 arquétipos fundamentais da mente humana. Primeiramente, a sombra, que se manifesta na sua independência e imprevisibilidade, despertando em nós conteúdos instintivos, muitas vezes negados. Depois, a ânima, por sua feminilidade silenciosa, intuição potente, quando o gato passa a ativar a energia arquetípica feminina e que existe em cada ser humano do planeta, seja ele homem ou mulher. E por último, e não menos importante, é o self, já que ao observá-lo, somos convidados a integrar nossa interioridade com a exterioridade, o consciente com o inconsciente. Traduzindo isso tudo, o gato passa a atuar como um mediador, uma ponte entre o bem e o mal, e também entre a vida interior e a vida exterior. Como símbolo da consciência, o gato veste aí o manto de uma entidade psíquica que conhece e que identifica o caminho, desde que, claro, aprendamos a confiar nele. O gato nos conduz se aceitamos e compreendemos o seu ritmo, a um território psíquico onde reconhecemos que a autonomia instintiva, quando acolhida, pode sim tornar-se uma ponte para nossa tão imprescindível integração interior. Isso é muito sério. Conviver com o gato não é apenas alimentar um pet, é estabelecer um rito cotidiano, eu diria. O simples gesto de oferecer comida, acariciar seu pelo ou observar atentamente o seu olhar distante e quase que contemplativo serve como um convite a uma atenção silenciosa. Ele nos remonta a uma presença onde tanto a mente quanto o corpo se conectam sem mediação do ego. E isso é verdade. Um gato que circula pela sua casa ou apartamento é o próprio mistério do inconsciente em pessoa, bem ali, em carne e osso. Ele esconde-se, observa e depois reaparece, tal como que as memórias reprimidas. Sua independência é extremamente provocante, porque nós admiramos e tememos simultaneamente. Toda essa liberdade interior é emergente, é nítida, é clara e não há como ser negada. E até o ronronar do gato se transforma na trilha sonora dos encontros com a nossa própria sombra, aquela parte rejeitada, protegida e oculta. E aí a gente entra num tópico bastante delicado. Todo mundo sabe que gatos domésticos não são propriamente animais gigantescos, cruéis, assassinos, perigosos e selvagens, até mesmo porque, se fosse o contrário, obviamente não seriam animais domésticos. E, seguindo essa linha junguiana interpretativa, eu lhes indago: quem nos garante que o medo que algumas pessoas sentem diante dos gatos não seria o inescapável deslocamento simbólico do medo de si mesmas? O olhar do gato fixo, silencioso, abismal e indiferente às regras humanas pode ser experimentado como uma espécie de espelho invertido, que não nos devolve aquilo que queremos ver, mas aquilo que nós somos ou aquilo que nós reprimimos. Esse olhar que atravessa, que parece conhecer os nossos segredos mais delicados, evoca sensações de vigilância interna, despertando o que chamamos resistências psíquicas profundas, como uma metáfora da consciência silenciada. Ao contrário do cão, considerado um símbolo maior de lealdade, previsibilidade e sociabilidade, o gato representa a outra margem da consciência. Que margem é essa? A margem do silêncio, da observação e da ambiguidade. Ele não nos obedece, ele não nos confirma. E exatamente isso, para muitos, é inquietante. Uma inquietude que não é defeito, muito menos fraqueza. Muita gente até não sabe explicar. Dialoga com a nossa ancestralidade, o receio de ver certas coisas e, pior ainda, o receio de que os outros também as vejam, desnudando-nos. E por isso mesmo, de repente, o medo de um gato ou a algeriza a um gato é um medo de ser visto. Eles são misteriosos e existe a sensação de que tem mais em mente do que imaginamos. Percebam isso.
Há alguns relatos terapêuticos, inclusive, mostrando que certas pessoas não suportam o olhar fixo de um gato, sentem-se avaliadas, julgadas, lidas por dentro, embora alguns seres humanos também tenham essa mesma perspicácia. E é perfeitamente aceitável que eu interprete essa questão como o temor de adentrar naquilo que está latente, sentimentos não processados, traumas, desejos reprimidos, contradições não aceitas e por aí vai. Na linguagem junguiana, isso corresponde ao quê? Ao início do processo de individuação, que é ao mesmo tempo uma jornada de autoconhecimento e de integração dos conteúdos rejeitados do inconsciente. O gato vê as almas e por isso ele entra e sai de sonhos com facilidade e com elegância, porque conhece a casa por dentro, gente. E, por derradeiro, meu testemunho. Acompanhar ou acolher um gato tem os seus efeitos terapêuticos por conta da atenção interna, quando o ato de alimentar, cuidar, escovar, dividir o espaço com um ser livre exige uma presença mental profunda e que para alguns é quase uma meditação. Há ainda as respostas mais emocionais do cérebro humano, como a ternura que surge ao vê-lo dormindo, o espanto quando ele ergue a cauda ou aquela microdose de adrenalina diante dos seus saltos, e que são pistas importantes da nossa psique. E existe, em derradeiro, a mediação simbólica, que consiste em quê? Em relatos na terapia assistida por gatos apontando que aqueles animais ajudam de alguma maneira a acessar emoções reprimidas, como se fossem chaves para mundos interiores. O gato em casa é o mistério que caminha em nossos corredores internos. Ele pulsa instinto, silêncio, magia. Ele testa a nossa capacidade de coexistir com algo que nos reflete um instinto que jamais será plenamente nosso. Uma sombra que insistimos em domesticar e um inconsciente que exige presença, respeito e paciência. Ele nos ensina, por fim, a confiar no caminho interior, a não controlar a alma animal, mas a permitir que ela caminhe conosco.